1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos guia na Tua verdade, Senhor, Tua palavra que nos direciona conforme o Teu propósito. Nossa oração nesse momento, mais uma vez, é por sabedoria e revelação do Teu Espírito, discernimento da Tua voz, Senhor, sensibilidade em relação àquilo que o Senhor quer comunicar conosco. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, alimenta a nossa esperança, a fim de que possamos estar com os olhos colocados no lugar, na época e na pessoa correta, Senhor. Nós queremos olhar para o Teu Filho e para o Teu plano e para o Teu propósito, Senhor. Que a Tua graça nos sustente, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos guiar nesse momento. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos dentro da série, então, os fundamentos da fé cristã. Se você assistiu todas as reuniões, você pode passar na livraria no final do culto. Vai ter um diplominha para você de teologia básica. Brincadeira, não tem, mas só para você entender. Os irmãos já, poderia pegar um diplominha. Basicamente, nós estamos estudando, então, esses fundamentos aos quais nós estamos fundamentando aquilo que nós cremos enquanto comunidade cristã, enquanto aqueles que creem em Jesus Cristo. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre fim dos tempos. Queria que tivesse um blum nesse momento, só para ver a cara dos irmãos. Porque, geralmente, a nossa perspectiva sobre fim dos tempos está muito vinculado a medo. Mas eu queria, à luz da palavra de Deus, e não ir fora, longe totalmente de teoria da conspiração, ou qualquer loucura e besteira que a gente vê na internet, fundamentar o nosso coração de acordo com aquilo que a palavra diz sobre o fim dos tempos. Se nós estamos falando que nós somos um povo que crê na palavra de Deus, quando estamos pensando o fim de todas as coisas, ou então a doutrina das últimas coisas, a gente não pode fundamentar esse conhecimento em cima de teorias da conspiração, coisas que acontecem no mundo, mas precisamos colocar o nosso coração completamente naquilo que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Existem basicamente dois erros que são muito comuns, ou então, dois erros que são muito comuns quando vai se estudar fim dos tempos. Primeiro, o medo. Muita gente, só de ouvir, pensar e fala, você já leu Apocalipse? A pessoa fala, meu Deus do céu, tenho muito medo, não posso ler Apocalipse. Dragão. É guerra, é gente, é o diabo caçando a igreja. Eu não sei nem se a igreja vai estar aqui, se foi arrebatada, quando foi, quando não vai, como é que vai ser. A primeira coisa que nós temos como erro ao estudar a doutrina dos fins dos tempos é o medo. E o medo, ele é fruto da falta de conhecimento bíblico sobre o tema, ou então um coração que se fundamenta em cima de teoria da conspiração, totalmente contrário à palavra de Deus. Um segundo erro muito comum quando se vai estudar também o fim dos tempos é a indiferença. E eu acho que esse tem tomado mais o nosso coração dos nossos tempos, como se fosse algo como se, tanto faz, não me importa. Minha questão é como Cristo pode me ajudar nas minhas demandas imediatas, só que a gente vai ver no decorrer das Escrituras que o propósito imediato de Cristo não é te ajudar necessariamente naquilo que está acontecendo na sua vida nesse tempo, mas fazer com que você enxergue o plano dele de forma completa. A indiferença, ela é fruto da falta de conhecimento, ou ao menos de uma pregação parcial do Evangelho que foca somente nesta era presente. Qual é, então, o fruto do estudo do fim dos tempos em relação a uma perspectiva bíblica saudável da temática? O fruto que nós ganhamos, ou aquilo que nós obtemos estudando o fim dos tempos de acordo com as Escrituras é esperança e consolo.
Duas palavras que são totalmente antagônicas ou então diferentes de medo e de indiferença é a palavra esperança e consolo. Porque saber que Jesus Cristo retornará e restaurará todas as coisas deveria fazer com que o nosso coração ficasse consolado. Isso deveria gerar paz dentro de nós, não ansiedades e perguntas que são fruto, mais uma vez, de uma ignorância acerca de uma interpretação bíblica fiel àquilo que o Senhor está falando. A questão toda, gente, é que muitas das vezes nos pregaram um evangelho de resolução de problema imediato. Então eu tenho falado isso no decorrer dessa série, e geralmente a gente vem para a igreja e está tudo bem isso acontecer, com problemas imediatos a serem resolvidos. Nós pegamos a nossa vida, que está afetada assim por problemas dessa era, e a gente chega até Jesus clamando por socorro, e isso é muito importante que façamos isso. Porém, o nosso desafio é enxergar além dos nossos problemas e entender que o Evangelho não é uma pílula mágica, uma forma de se crer corretamente que vai fazer com que Deus transforme todos os problemas da sua vida, e nessa vida você vai ser completamente rico, completamente feliz, completamente forte, completamente bonito e completamente, seja lá o que for que esse mundo vaidoso e moderno tenta nos vender. Não, não é essa a esperança que o Evangelho nos traz. Não é essa a esperança que o Evangelho nos chama a depositar ao nosso coração. Deus, escuta isso, Deus não prometeu, não, negativa, Deus não prometeu que ao nos entregarmos a Cristo tudo seria resolvido. Deus não prometeu isso em nenhum lugar. A igreja que está escrita assim, ó, vem e pare de sofrer, é outra igreja. Não é necessariamente uma igreja que corresponde à vontade de Deus, porque nós vemos os apóstolos sofrendo, vemos o Deus encarnado sofrendo. Então, lidar com a vida cristã necessariamente está também envolvida com o sofrimento. Mas, mais uma vez, eu queria reafirmar, Deus pode sim nos auxiliar em questões da vida comum, e Ele, pela sua graça, faz isso. Deus pode nos ajudar em relação ao nosso casamento, Deus pode nos ajudar em relação ao nosso trabalho, Deus pode nos ajudar em relação às nossas finanças, mas a gente não pode colocar os nossos olhos somente nisso, como se a resolução dos problemas imediatos dessa vida fosse a esperança que o Evangelho propõe. Não é essa esperança que o Evangelho nos propõe. Estar nesse mundo caído, estar vivendo nessa estação, é estar exposto a dificuldades por conta do pecado. Eclesiastes capítulo 8, versículo 14, Salomão escreve: há um homem que é justo e recebe o que é digno de castigo, e há um homem que é perverso e recebe o que é digno de justiça. Salomão, dentro da sua sabedoria, analisando então a circunstância atual do mundo, ele fala, ó, eu vi gente boa que sofreu consequências de gente ruim, e eu vi gente ruim que recebeu aquilo que era para ser de pessoas boas. Por quê? Porque o mundo foi afetado pelo pecado, o mundo foi afetado pela nossa injustiça, e por conta disso, coisas ruins acontecem com gente boa, e coisas boas acontecem com gente ruim. E Paulo, tentando nos consolar sobre isso, de acordo com a ação do Espírito Santo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Cara, Paulo é pesado nessa palavra. Ele está falando, ó, presta atenção, se a esperança que você tem em Cristo se limita a Ele fazer algo por você somente nesta vida, você é um miserável. Nós somos miseráveis. Por quê? Porque a esperança de Cristo sobressai o tempo que nós estamos vivendo. Mais uma vez, o Senhor sim cuidará da nossa vida nessa estação. Ele é bondoso, Ele é gracioso. Mas a gente não pode colocar a esperança de que Deus vai resolver todos os problemas dessa estação. Porque o mundo que a gente vive ainda foi afetado pelo pecado. Por isso, eu queria pensar com vocês hoje, de acordo com uma perspectiva bíblica, sobre o fim dos tempos. E pensar e redirecionar de alguma forma a nossa verdadeira esperança a Cristo Jesus. Você que já assistiu o filme, ou então leu o livro de Alice no País das Maravilhas, o gato, profeta gato, ele fala que quando você não sabe o destino, qualquer caminho que se pegar, serve para você. Então o lance todo é que a igreja, ela se movimenta como se fosse um imã.
E o imã do final é chamado fim dos tempos. Para onde nós temos caminhado como igreja e como nós temos desenvolvido como igreja é definido pela forma que nós enxergamos o fim de todas as coisas. Você nunca pega o seu carro e fala, eu vou viajar, para onde? Não sei. Vou pegar a Turnpike e vou andar onde acontecer. Se você fez isso em algum momento, é bom passar no médico. Mas geralmente a gente pensa, eu tenho um destino. E o destino ao qual eu estou caminhando, ele vai definir então todo o lugar onde o meu recurso vai ser alocado, a forma que eu vou gerir o meu tempo, a forma que eu vou impor a minha força, porque o destino guia o caminho em qual nós estamos andando. Então, se estamos falando que o Evangelho tem uma esperança final, nós não podemos caminhar enquanto cristãos sem ter em vista a esperança final. Eu ouso dizer, gente, e com muito cuidado, teologicamente falando, que depois da doutrina de Cristo, a doutrina do fim dos tempos é uma das doutrinas mais importantes para a nossa vida, porque ela vai nos guiar em relação à forma que nós estamos vivendo hoje e como nós reajustamos a rota para a forma em que Deus nos chama a viver. E nós vamos então expor esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Como eu vou precisar aprofundar um pouco mais aqui, vou pedir para o meu amigo me ajudar no teclado. Cadê? Ah, está aqui. Está vindo. Obrigado, Deus te abençoe. Para que você tenha foco. Hoje eu queria jogar um pouquinho mais para baixo aí a doutrina para a gente poder aprofundar em relação a isso. Talvez você está escutando pela primeira vez essa doutrina, fique muito tranquilo, é uma doutrina que costuma gerar alguns pontos de interrogação, mas a ideia é que, à luz das Escrituras, nós possamos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo escreve no capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Ele fala, vamos expor o texto. Irmãos, presta atenção nos detalhes. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. A primeira palavra, então, que nós vamos analisar aqui no capítulo 4, versículo 13, é a palavra irmãos. Então perceba que quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta, logicamente ele está direcionando a uma igreja, mas quando ele vai trabalhar especificamente o capítulo 4 do versículo 13, ele usa a palavra irmãos. Por que ele coloca então essa palavra irmãos nessa posição? Porque o que ele está falando é, a esperança que eu vou discorrer a partir daqui, tem que estar fundamentado em um ponto de você ser irmão. Então Paulo não estava fazendo aqui um discurso evangelístico. Paulo não estava fazendo um discurso missionário. Paulo estava falando com a igreja. Paulo está falando que essa esperança, a qual ele vai explicar mais adiante, é a esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que, logicamente, assim como qualquer outra igreja, a igreja de Tessalônica tinha também aqueles que ainda não haviam se convertido. E, logicamente, que Paulo escreve, e eles estavam ali também ouvindo aquela mensagem. Mas qual que é a nossa perspectiva quando nós estamos lidando com o texto? Ele está falando da esperança dos cristãos. Talvez você está no nosso meio e você não é alguém ainda que se entregou a Cristo. E você é extremamente bem-vindo no nosso meio e continue participando das nossas reuniões. É um prazer ter você aqui. Só que a minha oração é para que, assim como essa esperança sustenta cada um daqueles que estão aqui e já estão em Cristo, essa esperança divina também possa entrar dentro do seu coração, produzindo o devido fruto do Evangelho. Essa esperança a qual nós estamos falando não é para todo mundo. Não é para o crente e para o descrente. Essa esperança é para os cristãos. Se você ainda não é, eu oro que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho que eu e nem ninguém aqui consegue fazer, que é transformar o seu coração. Colocando dentro de você a mensagem do Evangelho, que é capaz de transformar a vida de todos, assim como também transformou a nossa vida. Paulo, então, ele está falando para os irmãos. E ele começa, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Então Paulo vai começar a falar primeiramente dos irmãos que já morreram. O termo dormem é considerado na teologia como um eufemismo. Um eufemismo é uma palavra que se refere a uma realidade. Então quando Paulo está falando aqui de dormem, ele não está falando necessariamente de alguém que está em um sono, ou então na heresia do sono da alma, no sono profundo da alma. Paulo está falando daqueles que descansaram. É a referência de um texto, ou melhor, a referência de uma palavra que comunica uma realidade.
É uma referência que vai trazer para nós a expressão daquilo que estava acontecendo. Então Paulo está falando, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que já morreram. Ele está falando daqueles que já partiram para estar com o Senhor. Só que para pensar comigo, gente. O maior desafio que nós temos enquanto aqueles que têm contato com a Bíblia, e isso é muito difícil, é não pensar na realidade bíblica de acordo com a nossa realidade. Porque se eu falar qualquer palavra aqui, vou dar um exemplo, palavra, eu já falei isso, família. Talvez para você que nasceu em um ambiente saudável, família traz prazer no seu coração, traz felicidade no seu coração, porque a sua referência de família é muito boa. Mas talvez para outros que cresceram em um lar totalmente conturbado, ou nem tiveram uma referência de família, isso pode trazer desespero e ansiedade. Então quando nós estamos lendo as Escrituras, a gente não pode pensar que é óbvio, porque para as pessoas da época não eram. Quando Paulo está explicando a respeito dos que dormem, ele não está explicando para o homem moderno de 2026 que mora em Miami. Ele estava explicando ao povo que morava em Tessalônica, que pensava de uma forma não norte-americana ou latina brasileira, que pensava de uma forma grega. Então quando Paulo está explicando sobre aqueles que dormem, ele estava partindo de um princípio de que aquele que ouvia a mensagem tinha sido educado, formado, a partir de uma mentalidade grega. Isso vai nos ajudar a compreender o porquê que o apóstolo Paulo começa a explicar algumas coisas. Por que ele está falando sobre os que dormem, aqueles que morreram sobre o fim dos tempos? Porque na época, gente, existia um livro, hoje as Escrituras, mas na época existia um livro chamado A Ilíada, de Homero, grande Homero que escreveu a Ilíada, autor grego. E a Ilíada foi por muito tempo, você não precisa saber sobre a Ilíada, só para você entender. A Ilíada foi por muito tempo o livro que formou a mentalidade daquela época. Então se hoje nós temos um conceito de justiça, ainda que de forma inconsciente, fundamentado nas Escrituras, como matar ser errado, trair é errado, roubar é errado, porque as Escrituras dizem, mesmo que você não é crente, isso te formou pelo tempo em que você vive. Naquela época, o que formou a mentalidade daquele povo não era a Bíblia, até porque nem se tinha a Bíblia, era a Ilíada de Homero. Então, quando ele estava escrevendo a um povo que tinha sido formado a partir de uma perspectiva contrária à perspectiva judaica, mas sim uma perspectiva grega. E o que a Ilíada falava sobre isso? A Ilíada basicamente falava sobre a guerra dos deuses gregos. Você que já assistiu Hércules, já viu como é que funciona lá no Olimpo? A Ilíada falava basicamente que quando morria, finish, acabou. Não tem mais o que fazer. Tanto que o fim da Ilíada é a expressão, ou então a Ilíada termina com rito fúnebre. Isto é, morrem todos os guerreiros, morre Aquiles, morre todo mundo, e aí o que acontece? Acaba. A Ilíada não se propôs a escrever uma perspectiva de eternidade para aqueles indivíduos. Então existia muita dúvida no coração deles, de tipo assim, peraí, eu entendi, agora eu não sou mais calcado na ideia grega, eu estou aqui andando com esse tal de Jesus. E esses homens não viram Jesus, e aí Paulo está falando para eles, então calma, porque vocês precisam enxergar a eternidade agora, não de acordo com Homero, não de acordo com a Ilíada, mas conforme a esperança cristã. E a esperança cristã está expondo para nós. E é muito interessante, gente, como que a gente enxerga que a ignorância que eles tinham dentro do coração deles sobre a eternidade trouxe medo a eles. Aqueles homens que nunca tinham ouvido, Paulo começa a falar, não ignora a verdade a respeito dos que dormem. Por quê? Porque eles estavam com medo. O contexto vai sugerir que existia um medo dentro do coração deles, e vocês vão entender um pouquinho mais para baixo. E ele fala, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então Paulo está escrevendo a esses irmãos de Tessalônica, ele está falando, olha gente, escuta, não fica triste, não fica preocupado dos irmãos que já morreram no nosso meio. Paulo está falando, não deixa a ignorância sobre a eternidade te entristecer. Por quê? Porque existe uma verdade que foi revelada, e Paulo passa agora então a explicar a esperança cristã, para que aqueles homens e mulheres fossem encharcados ou cheios da esperança de Deus. Versículo 14 e versículo 15, ele fala o seguinte, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo nenhum precederemos, ou então vamos anteceder os que já morreram. Então ele começa falando, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Qual é o fundamento da fé cristã? E nós já estudamos aqui, principal. Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Sobre essas duas temáticas de morte e ressurreição, o apóstolo Paulo explica um pouco melhor, e eu vou ler, não precisa abrir por conta do nosso tempo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. O apóstolo Paulo fala o seguinte, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. A fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Amém. Nem é amém, é amém. O apóstolo Paulo está falando, se você... Amém, amen. Você está certo, filho. Se você está vindo até Jesus, na esperança dele só consertar seu casamento, na esperança dele curar alguma enfermidade sua, na esperança dele aumentar seu salário ou arrumar dinheiro para você, nós somos miseráveis. Porque a riqueza do evangelho não consiste em ter uma vida transformada no agora, gente. A riqueza do evangelho é restaurar a nossa esperança para aquilo que ele chama de eternidade. Por isso que ele está falando, presta atenção, Cristo morreu, sim, mas também Cristo ressuscitou. E o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Porque Cristo morreu e ressuscitou é algo referente ao passado. Como que isso se conecta à esperança daquilo que vai acontecer no fim dos tempos? Paulo continua, assim também Deus, mediante a Jesus, ou pela ação do Cristo, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também trará a sua companhia aqueles que morreram. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando para a gente o seguinte, olha, fim dos tempos é sobre ter a esperança de que aqueles que morreram em Cristo, isto é, morreram com a sua fé depositada em Cristo, morreram com a transformação da graça, sendo o poder que interiormente estava renovando essa pessoa, também serão ressuscitados. Agora a pergunta que fica para nós, vamos ser muito sinceros, é, por que diabos, depois de morto, eu vou querer voltar para o meu corpo? Eu duvido se você não pensou isso em algum momento. Com certeza, porque eu também já pensei. Por qual razão? Agora que eu morri, que eu estou no céu, eu vou querer voltar para o meu corpo? E a resposta é simples, porque a sua ideia de céu foi formada de acordo com a Ilíada de Homero. A sua ideia de eternidade foi formada de acordo com outro padrão que não é o da Bíblia. Porque o fim das Escrituras não é olhar para o céu. E eu sei que isso choca. Porque cantaram para a gente, por isso eu vou morar no céu. Apesar de ser linda, não é bíblica. Apesar de ser encantadora, não corresponde à fé das Escrituras, porque a fé das Escrituras está afirmando, assim como Cristo ressuscitou, cada um daqueles que estão nele também ressuscitará. Porque se Cristo não ressuscitou e nós não ressuscitamos, Paulo fala, é vã. Isto é, a nossa fé é inútil. E não só é inútil, como nos tornamos mentirosos, porque estamos proclamando que Cristo é a primícia daqueles que ressuscitou. Se ele é as primícias, é porque haverá então pessoas secundárias que também ressuscitarão a partir de Cristo. Então o que Paulo está falando é, olha, escuta, Deus que ressuscitou Jesus Cristo, também vai nos ressuscitar por meio dele. Por quê? Porque, gente, a vitória cristã
não é morrer e ir para o céu. Quem contou isso para nós, gente? Quem falou que ser crente e vencer é morrer e ir para o céu? Se a morte é a maldição, nós fomos vencidos pela morte, se essa for a vitória. Qual que é a maldição de Adão? Você pecou, portanto você morrerá. Qual é a vitória de Cristo? Igual a Golias. Qual é a vitória de Cristo? A vitória de Cristo é: a morte já não me domina mais. E eu tenho o poder de ressuscitar mesmo tendo morrido anteriormente. E isso não é em sentido figurado, porque Cristo não está de forma espiritual na eternidade nesse momento. Existe um homem de carne e osso sentado à direita de Deus Pai. Então o céu é muito mais material do que nós enxergamos. Porque a nossa ideia de céu está vinculada ao quê? A um anjinho tocando harpa. A eternidade inteira, que eternidade chata. Eternidade não é você ficar sentado nas nuvens. Não! Eternidade é nós sermos transformados pelo poder que ressuscitou Cristo e nós também ressuscitarmos. Paulo fala sobre isso também em 1 Coríntios 15, 51. Só escuta, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Ele fala o seguinte: eis que vou lhe revelar um mistério. Olha os irmãos aí do cheio. Recebe o mistério de Paulo aqui, ó. Esse era profeta. E ele fala o seguinte: eis que vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E Paulo continua: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E a pergunta é: por que, Paulo? Me deixa em paz no céu, deixa eu tocando minha harpa do lado do anjo vestido de bata branca. Paulo fala: não pode. Por quê? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível, esse aqui que nós temos agora, se revestir da incorruptibilidade, que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita. Paulo começa a falar agora como que vai se cumprir a promessa de Deus. Ele fala: tragada foi a morte pela vitória. Paulo continua: onde está, ó morte, a sua vitória? Paulo está zombando daquilo que estava escrito no passado, morte! Vocês acharam que tinha ganhado o jogo, mas a gente tinha uma carta escondida na mão. A ressurreição de Cristo, que nos garante que um túmulo não é o fim. A esperança, ela sobressai qualquer tipo de coisa que a morte pode gerar em nós, porque se a morte foi o fim, derrotados fomos nós e Cristo pela morte, mas Cristo ressuscitou. Para quê? Para que nós também pudéssemos ressuscitar. Paulo está falando: olha, quando este corpo, pense nesta era, esse aí que você tem agora, quando este corpo que foi maculado, foi afetado por conta do pecado, se revestir de um corpo que é perfeito. Quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então a palavra que está escrita se cumprirá: tragada foi a morte pela vitória. Isto é, engolida foi a morte pela vitória daqueles que ressuscitaram. Presta atenção à esperança cristã, gente. Vocês já viram aquela palavra, aquela besteira que às vezes o povo fala: quem tem promessa não morre? E geralmente a gente vincula isso ao aspecto muito material desta era. E de fato, quem tem promessa de Cristo sobre a ressurreição, não se preocupe, a morte não será o fim. Essa palavra vai se cumprir na sua vida, porque não é palavra de um homem que talvez tirou algo da sua cabeça para tentar te gerar emoção, ou alguma coisa que vai trazer algum benefício para agora. É a palavra de Deus que está falando: a morte não será o fim para aqueles que adormeceram em Cristo. Eu perdi muitos amigos, e eu perdi agora um tempo atrás um irmão que foi um auxiliador nosso na época da família de Zascope, o Harold Walker, e ele morreu. E ele partiu para estar com o Senhor, e quando eu vi, ele estava no Brasil, ele é americano que morou lá, e ele foi alguém responsável pela nossa formação lá enquanto família de Zascope. Eu fiquei: caraca, velho, nunca mais ouvi o Haroldo. E aquilo ficou no meu coração, e eu lembro que logo depois eu fui preparar essa pregação, eu falei: não. Eu vou ver o Haroldo em breve. Eu não pude dar um abraço de despedida, mas eu vou dar um abraço um dia quando eu me encontrar com ele na eternidade.
Eu não pude talvez abraçar outras pessoas que partiram para estar com o Senhor, como o pastor Raimundo, tio da minha esposa, como o seu Zé, vô da minha esposa, que foram homens também, que foram referenciais para mim. Mas eu creio que na eternidade eu vou poder abraçá-los, porque a morte não é o fim. Eles partiram em Cristo. É um até logo, porque a morte será tragada pela vitória. Agora Paulo vai falar então a loucura do Evangelho. E aí Paulo ele vai falar, então é o seguinte, Jesus vai trazer com ele na companhia dele. Gente, todos nós sabemos pelo bom senso que esse trará com ele na companhia dele não é agora. Porque ninguém viu um morto de pé na rua aí, Jesus andando pela rua, né? Então nós sabemos que Jesus começa então a conectar a narrativa, ou melhor, Paulo começa a conectar a narrativa ao fim dos tempos. Quando isso vai acontecer? Quando que Jesus trará com ele na companhia dele? Não é agora, porque até hoje somente Cristo ressuscitou. Paulo passa a explicar então sobre o evento que vai acontecer no fim dos tempos. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já dormem. E é interessante como que essa parte aqui que Paulo coloca sobre os vivos não precederem aqueles que dormem, a sensação que dá é que Paulo mudou de assunto rapidamente. Só que por que Paulo está fazendo isso? Tem dois motivos. Primeiro, existiam alguns parentes dos irmãos que já tinham partido, já tinham morrido e estavam em Cristo, e eles estavam com medo por não saber qual era a situação deles após a morte. Então Paulo está afirmando, olha, não se preocupem, se morreu em Cristo, eles também vão ressuscitar. Mas tinha um segundo grupo, dentro da igreja de Tessalônica. O segundo grupo era aquele grupo que se considerava a elite espiritual dentro da igreja. É aquele grupo que pensava que teria algum benefício superior aos outros irmãos que já tinham morrido porque eles estavam vivos, então eles seriam arrebatados primeiro. Gente, quantas vezes o arrebatamento, que era para ser uma mensagem de esperança, se tornou uma mensagem de medo e de vergonha? Porque o discurso é, cuidado, senão você vai ficar. Eu não vou, porque eu sou bom. Eu não vou, porque eu sou maravilhoso. Mas você, cuidado, senão você vai ficar, hein? Ei, escuta, eu garanti minha salvação. Minha pergunta é como? Mas você não está fazendo o que você precisa fazer para você ir para o céu. Percebe? Como que um discurso desconectado da realidade das Escrituras produz em nós medo e insegurança ao invés de esperança e consolo? Meu irmão, se fim dos tempos gerou dentro de você medo e ansiedade ou desespero, não é a mensagem das Escrituras. A mensagem das Escrituras é uma mensagem esperançosa. Não existe elite espiritual que vai subir, vai ser arrebatado porque conseguiu cumprir todas as metas de Cristo, porque adivinha, ninguém consegue. É a graça que salvou, a graça que tem santificado e nos transformado à semelhança de Cristo, é a graça que nos garante que entraremos na eternidade com o Senhor. É essa graça que nos abre os portões celestiais. Então não deixa que a ideia errada de arrebatamento venha produzir em você medo, vergonha ou insegurança. Escuta, existe uma garantia, se você está em Cristo, repito, se você está em Cristo, está sendo transformado pela graça, santificado dia após dia pela ação do Espírito, a consequência disso é ressurreição. Não deixe que o medo venha entrar dentro do seu coração, por quê? Porque a mensagem dos fins dos tempos é consolo e é esperança. E Paulo continua, no versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Vou repetir. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Agora Paulo começa então a explicar os eventos do dia do acontecimento dos fins dos tempos. E a primeira coisa que Paulo coloca é o Senhor mesmo. Ou seja, assim como tudo o que acontece na Bíblia e em todo o plano de Deus, o foco central, a coisa primordial do fim dos tempos é o Senhor Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração. Quando você lembrar de fim dos tempos, você tem que lembrar do Senhor Jesus Cristo. Foca, a mensagem é o Cristo que retornará. Fim dos tempos. Anota aí, deixa isso te tranquilizar. Fim dos tempos não é sobre guerra. Fim dos tempos não é sobre o diabo. Fim dos tempos não é sobre perseguição. Fim dos tempos não é sobre selo. Fim dos tempos não é sobre taças da ira. E isso tudo vai ter sim, porque está nas Escrituras.
Isso tudo vai acontecer sim, mas o fim dos tempos bíblicos tem como foco Jesus. Apesar desses acontecimentos. Vai acontecer guerra, vai acontecer perseguição, tem os selos, as taças. Apesar dessas coisas, o foco continua sendo o Senhor. Porque Sofonias vai escrever no capítulo 1, no versículo 14, chegou o grande dia do Senhor. Isaías 13, 9, o dia do Senhor que se aproxima. Joel 2, 31, o grande dia do Senhor. O foco do fim dos tempos, assim como em tudo que está nas Escrituras, é o próprio Jesus. Então lembra, pensar fim dos tempos, meu Deus, não gosto nem de ouvir. Por quê? Porque você está olhando para as guerras. Porque você está olhando para coisas secundárias. O foco dos fins dos tempos é, o Senhor está retornando ao seu povo. O que Deus pode dar de mais maravilhoso para a gente do que isso, gente? E geralmente nós vinculamos o fim dos tempos com o medo daquilo que pode acontecer. Meu Deus, meus amigos, deixa eu dar um spoiler. Nós estamos no time que já venceu. O nosso general, como cantou Ademar de Campos, é Cristo. E nós seguimos os passos dele. Então, se nós estamos no time do cara que já venceu, por que nós temos medo? Porque nós estamos focando nas coisas secundárias, gente. A narrativa Imagina, as escrituras são construídas a partir de uma narrativa, de uma história, e a história precisa de aspectos secundários, para que o foco não fique no aspecto secundário, mas a glória fique no aspecto primário da narrativa. Quem é o aspecto primário? Quem é a pessoa primária do discurso bíblico? Jesus. Então é mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às taças da ira, os selos de Deus, mesmo em meio ao diabo, o nome de Cristo sobressairá. E é nele que nós estamos colocando a nossa esperança. Ele é o alvo da nossa fé, ele é o foco que alimenta o nosso ser. É Cristo o alvo do fim dos tempos. Por isso que não produz medo. Por isso que produz o quê? Consolo. Ele vai voltar. Isso vai passar. A guerra que eu tenho comigo mesmo passará. A guerra contra o meu pecado passará. Isso tudo vai passar por quê? Porque Ele está voltando. Agora, Paulo fala basicamente de 4 eventos dentro desse dia. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. William Hendricks, que é um comentarista do Novo Testamento, ele fala: é uma ordem expedida pelo próprio Cristo, saindo do céu com a sua natureza humana. Ele faz soar a sua voz e prontamente as almas dos redimidos também saem e rapidamente se unem aos seus corpos, que assim restaurados para a vida, ressuscitam gloriosamente. Duas coisas que estão casadas aqui, ou melhor, primeira coisa, perdão, a palavra de ordem de Deus. Paulo, vou repetir, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então são basicamente 4 eventos que nós temos. Então o primeiro é a palavra de ordem, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus e a descida do Senhor. Então enxergue esse dia como 4 pontos. Primeiro, a palavra de ordem. E a estrutura textual nos sugere que a palavra de ordem do Cristo é como um general de guerra dando a sua voz a sua voz alta de comando à sua tropa. A ideia aqui é de um general que se posiciona diante da sua tropa e dá então a sua voz alta de comando. E qual é a voz de comando de Cristo? Ressurreição. Em um determinado momento, gente, pode parecer loucura, mas está escrito. Em um determinado momento, estando nós vivos, não sei se a gente vai estar vivo, bem provável que não, os mortos... E agora? Não é um dia nós vamos morrer, filho. Estando nós vivos ou mortos, nós vamos ouvir a ordem de comando do Cristo: ressuscita. Agora, imagina esse evento acontecendo em posição ou proporção global. Imagina os cemitérios. E daqui a pouco, os ossos ganhando forma novamente. A pele que tinha sido toda destruída ganhando forma. Talvez os mares mandando de volta. Você começa a pensar, mas e aqueles que foram cremados? Gente, pelo amor de Deus,
Se Deus formou o homem do pó da terra, Ele pode reformar novamente o homem do pó. A gente não pode limitar o poder de Deus na perspectiva natural agora, gente. Ah, mas e aquele que o corpo nem existe mais? Ele pode trazer as moléculas de lugares que a gente nem consegue enxergar, porque Ele é Deus. Então o que Ele está falando é, olha, escuta, haverá uma ressurreição. Eu não sei se vocês já imaginaram a situação de Lázaro dentro da tumba, depois de 4 dias fedendo. É basicamente aquilo que vai acontecer com a gente. Então, meus irmãos, tenhamos esperança. Nós ouviremos um comando de vida e de alguma forma provaremos da experiência da nossa alma retornando ao nosso corpo e a gente levantando em glória com um corpo ressurreto para Cristo. Por quê? Porque é a palavra de ordem que se cumprirá. Agora, Paulo continua: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Basicamente, essa trombeta, né, é o sonido da última trombeta, o som da última trombeta. E basicamente ela é um sinal de liberdade eterna da morte, para que aqueles mortos que ressurgiram agora nunca mais provem da morte. Eles vão ser transformados. A trombeta tem um intuito de anunciar liberdade. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. E ele fala então no final: descerá dos céus. Após então a palavra de ordem, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, Cristo descerá dos céus. Aí deixa eu te perguntar um negócio. Imagina só, uma palavra gritando, não sei em qual língua, ressuscita. A palavra de Deus. Ou seja, a voz de Deus. Imagina um arcanjo também dando a sua voz de comando. E imagina também uma trombeta ressoando. Você acha que isso vai ser secreto? Quando eu mudei no condomínio que eu moro aqui na 114, eu lembro que o Nelto mora lá, o Nelto e a Cacatinha, já faz tempo que eles moram lá. E aí, né, o Nelto e a Cacá falou lá, é muito tranquilo, vocês vão amar. O barulho que você ouve na rua é perto da tarde, da noite, para as criançadas brincando. Beleza. Eu lembro que no segundo ou no terceiro dia, teve uma corrida no parque do lado. Meus amigos, os caras colocou umas caixas de som lá, que eu acordei 5 horas da manhã. Aí eu parei. Eu falei, cara, eles mentiram pra mim. Que é isso, velho? E aí tava tocando aquela música, esqueci, uma latina famosa. E aí lá e tal, e aquela voz, eu falei, cara, algum vizinho miserável tá fazendo uma festa. E certeza que esse vizinho não tem filho, esse vizinho não deve trabalhar, esse vizinho deve fazer um monte de coisa, porque deve estar acordando o condomínio inteiro. Eu falei, como é que os caras falaram pra mim que é tranquilo? Olha o barulho que tá chegando na minha janela. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Mais poderosa do que qualquer caixa de som, ou de qualquer som humano, é a voz de Deus, ecoando da eternidade para que os mortos ressuscitem. É a trombeta de Deus tocando no fim dos tempos como um sinal de liberdade. Então escuta, não será secreto. Será um espetáculo daquele que tem no seu currículo a saída do povo do Egito. Observe a história falando que 10 pragas vieram sobre a nação do Egito. E daqui a pouco o povo sai caminhando, no fim, no meio da nação do Egito. E todo mundo viu as pessoas andando. Escuta, não haverá arrebatamento secreto. O retorno de Cristo, ele é visível, ele é público e ele é audível. Todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não tem como Deus fazer um esqueminha secreto e os mortos somente ressuscitar. Haverá um espetáculo do poder de Deus. E esse barulho para nós trará plenitude de alegria, porque é Deus proclamando a libertação do seu povo da morte. É Deus anunciando a vinda do Cristo, o Senhor dos senhores que libertou o seu povo para sempre. É o som de esperança. É o som de, se a gente estiver vivo, a gente vai ouvir e vai falar, não é possível. Acabou. Acabou. Porque se os mortos vão sair primeiro, se os mortos encontrarão com o Senhor, pode ser que na hora do barulho a gente fique, peraí. Será que é mesmo? Não vai dar tempo. Porque na mesma hora o Senhor nos levará também. Cara, imagina que loucura. Gente, acabou a lágrima,
acabou o sofrimento, acabou o pecado, acabou a tristeza, agora é uma eternidade de gozo e alegria ao lado do Senhor. Imagina aquele momento que é muito mais feliz, ou deveria ser, do que quando você recebeu o documento nesse país. É muito mais feliz do que você receber um aumento na sua conta, só que talvez a proporção está desequilibrada, porque assim como os de Tessalônica, nós estamos olhando somente para os eventos de agora. E a esperança de que você vai crescer na empresa é maior do que a sua esperança de que Cristo retornará. E aí não dá para falar que nós somos cristãos dessa forma. Dá para falar que nós somos simpatizantes. E logicamente que ninguém é bobo, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Isso precisa sim nos alegrar. Mas o que queima no nosso coração, o que consome a nossa vida, o que redireciona todos os nossos afazeres, é o descer do céu de Cristo nos últimos dias. Só que a esperança de agora tem nos roubado da esperança eterna. E esses somos todos nós, gente. Eu não estou aqui usando palavra para ferir ninguém, pelo contrário, eu sou ferido pelas Escrituras, Leonardo, todos nós que estamos aqui, onde estamos colocando a nossa esperança? Onde estamos colocando a nossa alegria? O dia do Senhor é um dia sim de temor, muito temor, porque é o dia do Senhor, mas é também um dia de alegria, que nunca poderá ser um dia de medo, pois o Senhor retornou e Ele é a nossa alegria. E aí Paulo fala então no versículo 16 e 17, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo vai falar basicamente da sequência. Primeiro, os que morreram em Cristo no dia do Senhor ressuscitam, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com Cristo. Então, basicamente aqui tem a palavra que mais gera talvez discussão teológica, a palavra arrebatamento. Existe uma discussão muito histórica em torno do tema, né, arrebatamento. Quando que vai ser o arrebatamento? O arrebatamento será antes da tribulação, que é o pré-tribulacionista? O arrebatamento será no meio, o medo-tribulacionista? Ou será o será a pós-tribulação, o pós-tribulacionista? Eu, particularmente, Leonardo, essa não é uma definição da igreja. Nós, como presbitério, temos conversado, orado, estudado as Escrituras para chegarmos nessa posição, e nós não definimos ainda a confissão de fé da igreja. Mas eu, Leonardo, particularmente, isso é uma confissão minha, ok? Não é da igreja. Como igreja, nós cremos que Cristo retornará visivelmente e audivelmente para todo o corpo. Então, Cristo retornará de forma audível. A minha posição, eu sou pré-milenista, eu sou pós-tribulacionista. Creio que o arrebatamento acontece depois, então, da tribulação. Mas não vou levar o mérito dessa discussão, porque nós ainda não fechamos esse ponto como igreja. Mas o lance todo, seguindo a lógica do texto, só para vocês entenderem. Primeiro, Cristo desce dos céus, nós seremos arrebatados entre as nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. Então imagina, Cristo desce, os mortos ressuscitam, os que estão vivos encontram com o Senhor, e nós estaremos para sempre com o Senhor, ou encontraremos com Ele nos ares. Agora a pergunta é, onde que é esse estar com o Senhor? Onde que é estar para sempre com o Senhor? E eu queria te dar alguns spoilers, algumas dicas para você responder essa questão. Primeira coisa, Atos capítulo 3, versículo 21, Pedro diz que os céus retêm o Cristo até o tempo da reparação de todas as coisas. Segunda dica, de onde nós estaremos com o Senhor eternamente. 1 Tessalonicenses, que é o texto que nós lemos, Cristo está descendo dos céus. Apocalipse 21, 12, a nova Jerusalém, a cidade santa, desce dos céus. Apocalipse 21, 3, a morada de Deus está entre os seres humanos. Apocalipse 22, 3, o trono de Deus está na cidade santa que desceu do céu, lugar de onde Deus reinará sobre todas as coisas. Então só uma dica, hein? Escuta aí, ó. Estou dando igual aquele professor, olha a letra B. Sabe quando o professor fala, você está lendo assim, presta atenção no que vocês estão lendo. Só uma dica. Vai haver uma restauração de todas as coisas.
Cristo está descendo do céu, a nova Jerusalém descerá, de acordo com Apocalipse 21, a morada de Deus também está entre os seres humanos, Apocalipse 21, e o trono de Deus que está na cidade santa, Jerusalém, desceu do céu, no lugar onde Deus reinará sobre todas as coisas, Apocalipse 22, 3. Só uma dica aí. Então, de acordo com a Bíblia, lendo os textos, nós estamos vendo que tem muita coisa descendo. E o meu medo, como igreja, é desencontrar. Sabe quando você está indo visitar alguém de surpresa, tem alguém visitando você de surpresa? Aí você chega na casa da pessoa, a pessoa não está lá, e ela chega na sua casa, você não está lá. Meu medo é acontecer isso com a gente. Meu medo é a igreja subir e Deus descer. Aí chega lá no céu, pum, surpresa, ele desceu, cara. Mas não é possível. É que falaram para mim que eu ia morar no céu. É que cantaram a musiquinha para mim e Deus não está aqui. Se Deus não está aqui, por que eu estou no céu? Gente, nós não podemos definir, gente, a eternidade de acordo com aquilo que o nosso imaginário social propõe. Nós não podemos definir a eternidade a parte daquilo que está na Bíblia, gente. Ou melhor, você pode, só não garanta que isso é a verdade de Cristo. A Bíblia está falando em Apocalipse 22, 3. Nele, ou melhor, nela, ou seja, na cidade, Apocalipse 22, 3. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos a adorarão, contemplarão a sua face, na sua testa terão o nome gravado dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz e lamparina, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão para todos sempre. Vamos analisar o texto. Primeiro, nela, na cidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. A cidade santa que desceu do céu. O que tem nessa cidade santa? O trono de Deus e o Cordeiro. Os servos o adorarão e contemplarão a sua face. Olha, eu não quero estar no céu. Eu quero estar onde o Senhor está, para que eu possa contemplar a face dele. Porque eu não estou buscando um lugar de conforto eterno. Eu quero saber onde Jesus está, para que eu esteja com ele para sempre. Então o céu não é o seu lugar. Por isso você não vai morar no céu, porque o céu descerá à terra. E haverá uma só realidade, a nova terra e o novo céu, o lugar onde Deus habitará, o lugar onde os servos O céu não é o fim. O céu, ele é o meio. Porque o fim é a reconexão das duas realidades, entre céu e terra, por meio da pessoa de Jesus. Então, o lugar da nossa habitação eterna
É terra. E o lugar da habitação intermediária do crente, se porventura cada um de nós partirmos agora, que não seja nenhum de nós, em nome de Jesus, amém? É o céu. Mas o céu não é o fim. Porque do céu descerá o Cristo. Do céu descerá o trono. Do céu descerá a santa cidade. Do céu descerá o Senhor. Para quê? Para estabelecer o seu trono de governo na terra. Aí, gente, esse não está no esboço, mas só um adendo, de Jerusalém. Deus governará todas as nações. A maior potência não vai ser mais os Estados Unidos. O presidente importante não vai ser mais o nosso presidente. A pessoa mais importante que vai existir na terra será Jesus Cristo, o Senhor sobre todas as coisas. Tanto que a Bíblia diz que as nações andarão na sua luz. O que é isso? As nações que serão formadas após a eternidade serão agora guiadas pela luz do Cordeiro, pelos princípios regentes do reino celestial. Então não se preocupa não se aqui você é de direita ou de esquerda. Foca na eternidade, porque é lá que está o nosso lado verdadeiro. Lá o nosso lado será seguir os princípios do Rei, que se estabeleceu e governa todo o universo. E Paulo termina, e eu também termino aqui no texto, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Gente, mais uma vez, Deus prometeu e Deus disse que cuidaria da gente nessa estação. Não significa que todos os problemas da nossa vida serão solucionados, mas Ele prometeu o pão nosso de cada dia. Ele prometeu que o Espírito Santo guiaria a gente em cada decisão, que o Espírito Santo daria as palavras que precisamos falar quando fosse necessário. A Bíblia promete que o Senhor cuida dos seus filhos. Mas não é essa a mensagem de consolo para a igreja. Sabe o que me preocupa, gente? É quando eu ouço uma mensagem onde Deus vem e Ele massageia o meu coração e o meu ego, e eu falo, esse culto foi bom, porque Deus falou comigo. Não, Deus não falou com você. Deus, ou melhor, em nome de Deus. Talvez te enganaram em relação à mensagem esperançosa, que nem pode acontecer. Essa palavra vai se cumprir. Aquela que talvez alguém te falou, pode ser que se cumpra e pode ser que não se cumpra. Mas essa é a promessa. Então, onde está o nosso consolo, apesar das nossas lutas? Na eternidade. É que hoje eu estou passando por uma grande dificuldade. Senhor, eu entrego essa dificuldade nas Tuas mãos, e eu creio que o Senhor pode lidar com ela melhor do que eu, Senhor. Mas aumenta a minha esperança na eternidade, ó Deus. Não deixa que as lutas dessa era venham sufocar a palavra do Teu Espírito que está surgindo dentro de mim. De quê? De que eu estarei para sempre contigo. Esse é o consolo cristão. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o consolo, gente. O consolo não é levanta e pega a sua vitória. O consolo não é, olha, Deus vai te prosperar, tenha fé e dê o paz. Não! O consolo é, você estará eternamente com Cristo, apesar das lutas desta era. Porque o tempo presente e as dificuldades atuais não podem obscurecer a glória que está para ser revelada. Qual é a glória que está para ser revelada? É quando a sua vitória chegar e você fazer todo mundo agora se sentir mal porque a sua vitória chegou e você tinha sido injustiçado. Pelo amor de Deus! A glória que há de ser revelada é quando nós estivermos diante do Senhor, contemplando a face de Cristo. Essa é a glória. A glória de ver Jesus é as momentâneas tribulações de agora. Senhor, eu tive tanta luta no meu trabalho. Senhor, eu tive tanta luta no meu casamento. Senhor, eu tive tanta luta por tentar permanecer fiel a Ti. E é Deus falando, não se preocupa. São pequenas e momentâneas tribulação. Eu estou te prometendo algo maior. Eu estou te prometendo ver a minha face eternamente. E se você não se sente encantado pela face do Cristo hoje, meus irmãos, a eternidade vai ser ver a face do Cristo. Então pode ser que seja chato para alguns de nós, porque a promessa é ver a face do Senhor. Eu termino só com algumas aplicações. Primeiro, ser cristão vai muito além de receber uma ajuda de Cristo
em áreas da nossa vida atual. Ser cristão é crer no plano completo, Ser cristão é crer no plano completo de Deus, de Gênesis até Apocalipse, onde Cristo reinará para sempre. Ser cristão é vencer a luta de enxergar Deus fazendo todas as coisas como se eu fosse o centro da vida de Deus, para enxergar o plano de Deus a partir da sua ótica, que visa exaltar a glória dele próprio. Talvez você não saiba, mas o desenrolar desse plano, talvez você não sabia do desenrolar desse plano, e tinha uma ideia equivocada sobre quem Deus é, sobre qual é o plano de Deus, e isso mostra que muitas das vezes nós colocamos a esperança em Cristo somente nessa vida. Todos nós temos problemas pessoais, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldade financeira, todos nós temos problemas emocionais, problemas no trabalho, e nós precisamos levar tudo isso para Deus, porque Ele pode e Ele vai cuidar disso sim, Ele é bondoso, mas a gente precisa ser maduro bastante para enxergar o plano de Deus, além dos nossos problemas pessoais. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para a glória de Deus. Não podemos olhar para o texto e distorcê-lo para que ele se encaixe nas nossas lutas, em nome de Jesus. Talvez você fale, eu não distorço o texto que está na Bíblia, mas você aceita quem distorce. Isso é tão nocivo para a sua fé, cara. Deus ama a gente muito, Deus nos ama muito, e Ele nos chama para participar desse plano glorioso, que muitas das vezes a gente não entende muito bem, mas que a gente tem o privilégio de participar em Cristo. Estude a palavra de Deus para que você possa enxergar o plano completo, muito além da sua vida pessoal, e assim você vai se proteger de pastores desonestos, de falsos mestres que torcem a palavra de Deus para te enganar e te gerar dependência deles. Mais uma vez, Deus nos ama muito, Deus se preocupa sim com as nossas questões pessoais, Ele vai cuidar da gente, mas não enxergue o plano de Deus tendo como fim principal resolver os problemas da sua vida. E o mais importante de tudo isso é que a palavra já garantiu a nossa vitória. Nós estaremos para sempre com Jesus Cristo, nosso Senhor, e esse é o nosso maior consolo e a nossa maior esperança, de que estaremos para sempre com Cristo. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa esperança, que nós possamos olhar para a ótica dos fins dos tempos, a partir de uma perspectiva bíblica saudável, gente, para que isso se torne esperança, consolo, e nos faça levantar os olhos um pouquinho para cima, ao invés de mantermos os nossos olhos centrados só na gente. O Senhor vai cuidar da gente, mas a esperança e a promessa é de presença eterna, e não de resolução de todos os problemas dessa vida.